O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer poder falar e uma alegria com cada um dos nossos irmãos, irmãs e telespectadores aqui dos estúdios da TVD no programa Conexão Gospel. Estamos aqui com o pastor Jonatas Outeiro. Pastor Jonatas Outeiro, casado, 44 anos, casado com Isabel, sua companheira, pai de 2 filhos e pastor há 18 anos. Sim. Pastor aqui em Mococa, hoje da atual Igreja Presbiteriana do Brasil. Já está em Mococa há 9 anos, pastor. Vai, agora, se Deus quiser, no final do ano, completamos 9 anos de ministério aqui em Mococa. Maravilha, a paz do Senhor. Paz, irmão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, agradeço a disposição do irmão em nos receber e também agradeço essa oportunidade de podermos partilhar um pouco da palavra do nosso Deus, que é tão necessária a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Amém. É um carinho, uma honra ter o senhor aqui. Pastor, o senhor pelo jeito, pelo sotaque aqui, não é mocoquense nem paulista, né? O senhor é natural da onde? Eu sou natural do estado de Santa Catarina. Eu sou nascido na cidade de Joaçaba, uma cidade que fica no meio oeste catarinense, né? Já indo mais próximo da Argentina do que Florianópolis, Balneário Camboriú, como o pessoal fala. Mais próximo da capital argentina do que da capital brasileira, meu Deus. E o senhor já está convertido há tempos, já nasceu num berço cristão? Sim, eu nasci numa família evangélica. Meu pai é pastor, agora ele já é pastor jubilado, mas nasci num lar evangélico e desde pequeno sempre participando da vida da igreja, acompanhando os meus pais nos trabalhos da igreja. E é interessante que as lembranças mais antigas que eu tenho é em viagens, em congressos, em reuniões da igreja, cultos. Então a minha vida toda sempre foi na igreja. A igreja faz parte da minha vida. Louvado seja Deus por isso, né? Amém. Eu me converti aos 16 anos com a promessa de Deus e o senhor já teve essa oportunidade de receber um direcionamento cristão desde cedo. Sim. E aprender a gatinhar, crescer nos caminhos do Senhor e entender o chamado, né? Sim. E como que aconteceu esse chamado hoje, nesse episcopado, o pastorado na vida do Senhor? Como que é isso? Isso é uma boa pergunta, porque normalmente as pessoas têm uma visão do chamado pastoral como algo diferenciado. Mas comigo foi algo que foi acontecendo naturalmente, pois desde criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era acompanhar o meu pai. Eu digo que no evangelho não tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho E o meu pai ia para fazer visitas, quando ele podia me levar, eu ia junto, em reuniões, em trabalhos da igreja, desde criança sempre acompanhando o meu pai e sempre vendo a dinâmica da igreja, do evangelho, e aquilo foi despertando em mim o desejo de servir a Deus. Até que um dia, eu conversando com o meu pai, eu falei para ele, pai, eu quero ser pastor. Eu tenho sentido que Deus tem incomodado o meu coração para que eu assuma o ministério. Olha aqui, que lindo. E Deus foi moldando as coisas de tal forma que tudo foi se encaminhando naturalmente. E nesse mesmo tempo, houve de eu ser ordenado diácono na igreja, pude servir como diácono. E depois fui enviado ao seminário para fazer os estudos preparatórios para o ministério. E o seminário era na cidade mesmo, senhor? Não, eu fiz o seminário em Campinas. Em Campinas. E o meu chamado ao ministério se deu
aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Cabo Verde. Cabo Verde, aqui perto de Muzambinho. Perto de Muzambinho ali, que o meu pai pastoreava essa igreja lá. Então, lá eu senti o chamado para o ministério, a igreja de Cabo Verde me enviou para os estudos teológicos e me formei, fui ordenado, casei e aí fui para o Rio Grande do Sul. E sempre dentro do Ministério Presbiteriano do Brasil. Sempre dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Casou lá? Casei lá em Cabo Verde, com uma cabo-verdense. Isso, cabo-verdense. E graças a Deus, Deus foi nos abençoando. E até tem um detalhe curioso, que nós nos casamos num dia, 5 dias depois eu estava chegando na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Montenegro, para assumir a igreja, com 5 dias de casado. Com 5 dias de casado, que experiência. Como diz a noiva, que é a atual esposa, já pensava nisso, nessa surpresa, porque eu digo que isso não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. Realmente tem que ter a chama do Espírito acesa, tem que ter o chamado ministerial e entender essa vocação. Porque eu falo assim, é tão fácil nós se prendermos com as coisas dessa terra. Sim. E para lá, e como que conta um pouco mais para nós, que essa deixou nós curiosos. E graças a Deus, a minha esposa, ela tem um coração muito dedicado ao reino de Deus. Sim. Sempre foi minha companheira, ajudadora, em todos os momentos sempre esteve comigo, e mesmo quando eu estava cursando o seminário em Campinas, ela sempre esteve orando, intercedendo, colaborando em tudo, e para ela foi um desafio imenso e ela topou, e essa parceria ministerial, graças a Deus, deu muito certo, e ela é o meu braço direito, a minha ajudadora, a minha intercessora. Sem dúvida. Nós, pentecostais, dizemos que a esposa é 51% do ministério. E eu vejo que o senhor já estava habituado com essa vida de viagem, congresso, festividade. Ela, acredito que não, né? Ela já estava ali, né, só na sua cidade, mais tranquila. Para ela foi uma mudança de vida radical. Né? Ela viveu a vida toda ali, e depois ir lá para o sul do país, uma região diferente, de costumes diferentes. E os filhos nasceram onde? São Paulo, Minas, Santa Catarina? Nasceram lá em Santa Catarina. Nasceram em Santa Catarina. Que aí você assumiu, assim que você casou, 5 dias você assumiu a igreja? Assumi. Fui para o Rio Grande do Sul, para um campo missionário, trabalhei lá um período e depois fui para a cidade de Xanxerê, no estado de Santa Catarina. E ali fiquei por 7 anos frente àquela igreja, e que foi um privilégio que eu tive de pastorear a igreja em que o meu avô se converteu, que meu pai foi batizado, foi enviado para o seminário. Que gostoso, hein, pastor? Pois é. A gente vê as promessas de Deus se cumprindo minuciosamente. Sim. Sistematicamente. Eu digo que isso não é coincidência, nunca foi, nunca será. Mas é o poder de Deus que está no controle de tudo e vai direcionando a nossa vida para os planos do Senhor, né? Vai direcionando. Hoje eles têm um tal aí de física quântica que você tem que acreditar para que o universo vai em teu favor. Nós não. É pela fé e acreditamos que o Todo-Poderoso direciona todas as coisas. Exatamente. O irmão tocou num ponto, as pessoas dizem o universo faz. Isso. Para o crente não existe, não é o universo, é o poder do Espírito Santo que nos guia conforme a sua palavra. Maravilha! E isso é glorioso, né? De que Deus nunca perde, nunca perderá o controle, porque os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Ou seja, não dá para você, para mim, para nós, mensurarmos, medirmos toda a dimensão, né? A atmosfera celestial, porque o Espírito Santo, ele tem mais para fazer na sua vida. Fique conosco aqui ligadinho na TVD no Conexão Gospel. Voltamos já com a palavra de Deus para você.
Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos no programa Conexão Gospel, juntamente com o pastor Jonatas. Maravilha, pastor. Deixa uma palavra de Deus, aproveitando toda essa alegria, essa harmonia que nós estamos aqui, do Espírito Santo. Deixa uma palavra de Deus para os telespectadores, por favor. Sim. Eu quero deixar com você que nos acompanha neste momento um texto da palavra do Senhor que fala muito ao meu coração, que é um texto que se encontra no Salmo 34, o versículo 5 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse texto da palavra do Senhor é um texto maravilhoso, pois ele fala da certeza que nós podemos ter de confiar no Senhor. E é interessante notar que este salmo foi um salmo feito por Davi num contexto completamente diferente dos nossos. Davi estava fugindo de Saul. Saul, que era seu sogro, rei de Israel, o estava perseguindo porque Davi havia sido ungido rei no lugar de Saul, que Deus rejeitou, e agora Davi andava como um fugitivo por Israel. E é então que, para não ser morto por Saul, Davi vai lutar pelos filisteus, inimigos de Israel. Só que havia a desconfiança dos filisteus, porque conforme o livro de Samuel nos mostra, os judeus cantavam que Davi matou seus 10 milhares, Saul seus milhares, e Abimeleque, rei dos filisteus. Não é esse Davi que cantavam essas músicas? Fica todo preocupado. E agora ele está lá lutando pelo inimigo. Pensa que loucura. Só que o rei ficava desconfiado. E agora ele está na presença de Abimeleque, e o que ele faz? Se finge de louco. É esse o tal do Davi? Esse não oferece perigo nenhum. E depois de ser livre das mãos de Abimeleque, Davi compõe esse salmo, que fala do livramento de Deus na vida dos seus servos. E é interessante que o versículo 5 nos diz: Contemplai-o e sereis iluminados. E aqui Davi fala para quem ele olhava. E ele olhava para o Senhor. Quando os nossos olhos estão fixos no Senhor e nós contemplamos o Senhor Jesus, Ele nos ilumina, Ele nos enche da sua graça, Ele nos derrama a sua proteção. E quem está em Cristo, como essa palavra nos diz, jamais sofrerá vexame. Eu vejo a segurança daquele que teme ao Senhor. Exatamente. Que glorioso, o que Deus faz. E algo que chama atenção Sim. é que não é só isso, né? Se nós pararmos para pensar, Davi estava aflito, com medo, se fingindo de louco. Ele clamou e o Senhor ouviu. Não somente o Senhor ouviu, como o livrou das suas tribulações. E aqui há um alerta para nós crentes. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Ele ouve o clamor do seu povo, Ele atende o clamor do seu povo. Quando nós oramos, nós não estamos falando para as paredes, mas nós estamos falando para um Deus Todo-Poderoso, que ouve e atende, e manda o seu anjo. E aqui Davi usa uma figura militar. Sim. O anjo do Senhor está acampado ao redor
daqueles que o temem. Por causa justamente dos os acampamentos que eles saíam para a guerra. Para a guerra. Olha que tremendo, hein? E quem está acampado ao nosso lado são os anjos do Senhor. O cuidado do Senhor é derramado sobre o seu povo. Nós estamos aqui, mas ao redor de nós, os anjos do Senhor estão a guardar o seu povo. Isso te dá segurança. A fé em Deus, como tinha Davi, nos dá segurança para vivermos. Ontem mesmo me deparei com uma amiga, com uma cliente que estava... eu tenho medo, vocês não têm medo de sair no carro, na rodovia? Eu falei, não, eu não tenho medo, porque eu sei que onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor será comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que é essa confiança. É a confiança no Senhor. E essa deixa aqui também, né, que no verso anterior, no verso 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Pastor, que privilégio nós seres mortais, pecadores, termos respondido por um Deus tão supremo, tão grande. É um privilégio, é inenarrável. Não tem como nós explicarmos isso. Um Deus que é santo, 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 poderoso, criador do céu e da terra, de todo o universo, se importar com criaturas tão frágeis como nós. E Ele nos guarda. Como diz Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te guardei. E nós estamos assim, guardados nas mãos do Senhor. E o Senhor Jesus nos diz que todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que glorioso. Pastor, aproveitando essa palavra de segurança, de paz, de conforto para o nosso coração, o Senhor já pode orar para os telespectadores, orar também aqui pelo programa. Sim. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu convido vocês que nos acompanham, todos os telespectadores da TVD, a estarem orando conosco. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, por este programa que tem se esmerado em levar a Tua palavra a cada lar. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento, sobre cada família, cada vida, que o Senhor toque nos seus corações, desperte a fé, o amor, desperte nas suas vidas o desejo em Te buscar. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada pessoa que participa da produção deste programa, os funcionários desta TV e toda esta cidade de Mococa. Sim. Derrama as Tuas bênçãos, abre corações para que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Jonatas Outeiro, pastor da Presbiteriana do Brasil. Sim. Pastor, deixa o endereço. Bom, agora os convidados saber o endereço. A nossa igreja fica ali na rua Visconde do Rio Branco, 997, bem ao lado do Molo Pet Shop, em frente a Ortho Quality Dentistas, ali, próximo ali da incubadora de empresas da prefeitura, bem no centro. Nossa igreja está de portas abertas. Aos domingos, às 9 da manhã, nós temos a nossa escola dominical, onde temos estudos bíblicos para diversas faixas etárias, desde as crianças até o vovô. Porque enquanto temos vida, temos que aprender da palavra do Senhor. À noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas. Nas quartas-feiras, nós temos reunião de oração e estudo bíblico. E nas quintas-feiras, nós temos um estudo bíblico, onde nós estamos estudando o estudo doutrinário, estudando as doutrinas principais da nossa igreja. No meio da semana, quartas e quintas-feiras, sempre às 19h30. Você é nosso convidado. Esteja conosco e será um prazer recebê-lo. Pastor, Deus abençoe o carinho. Amém. Prazer de conhecer. Prazer foi meu, pastor Ronaldo, que Deus o abençoe ricamente. Amém. É uma alegria estar com cada um de vocês. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo hoje e sempre sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe, fique ligado no programa Conexão Gospel, fique com a gente em nome de Jesus.